E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando do Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Fica gravado no Facebook, no YouTube. E quem quiser acessar o vídeo pela rádio, só ao vivo, esse não ficar gravado, é só colocar no Google esse link aí da rádio, aí abaixo, e a pessoa pode assistir ao vivo, só não fica gravado. Mas no Facebook e no YouTube fica gravado. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito importante, que eu vou ilustrar com 4 vídeos para vocês, usando o filme Nosso Lar, que é o projeto reencarnatório. Eu sempre estou voltando nesse assunto, falando de maneiras diferentes. A nossa vida, gente, é assim, algo muito fantástico, viu? A vida física, a Terra é um planeta belíssimo. A vida espiritual é fantástica. Nós continuamos vivinhos da Silva, vivos mesmo, não mais presos a um corpo denso de matéria, o que traz inúmeras vantagens, o que é muito bom para o espírito que fez progresso. Por quê? Ele se sente leve. A primeira reação do espírito que desencarna bem, ele se sente leve, tá? Quem é que já não boiou numa piscina? Não é gostoso? Você não sentir a gravidade, o peso do corpo, você ficar boiando, né? Se for um dia agradável, um solzinho leve, é muito gostoso. Então você já não tem essa questão do peso do corpo físico. Doenças, imperfeições, para o espírito que já fez progresso, que está lá bem, que já se recuperou, ele também não tem. Medo de morrer não tem, já está morto, entre aspas, né? Então ele está bem também. Violência, tudo isso, o espírito está num verdadeiro paraíso no sentido de que ele está bem, né? Entenderam o que eu estou falando? Então é muito mais agradável, prazeroso. Agora imagina se você está junto de entes queridos que você ama, que você reencontra. Imagina aquela pessoa que perdeu uma mãe muito querida e sofreu pela partida da mãe, chega lá e reencontra a mãe. Além dessas vantagens, essa felicidade. Imagina que você faz parte de uma família que com o tempo vai progredindo, vai chegar uma hora que você não vai encontrar só uma pessoa que você ama, você encontra a sua família toda. Dá para imaginar a alegria? E a partir dali você olhar para frente, novos mundos, e aquela fase de dor ficou para trás. Aquele mundo de prova e expiação ficou para trás. Já estamos no mundo regeneração e até no estágio mais avançado, porque já tivemos algumas reencarnações no mundo de prova e expiação, no mundo de regeneração, e não mais no mundo de prova e expiação. Entenderam? É importante para isso compreender o papel da família nesse processo de desenvolvimento do espírito, de progresso, e entender a beleza dos reencontros. E para isso é bom que a gente se entenda do lado de cá, resolva nossos problemas do lado de cá. Quem desencarna também sente saudade da família, né? A saudade que André Luiz sente pela família que ficou aqui é destacada na obra Nosso Lar. Eu vou passar o vídeo sobre isso. Depois de um tempo, André Luiz, do lado de lá, vai entender a diferença entre amor, apego, posse, né? O que é o desapego, o que é o amor. E é muito normal que a gente sinta saudade, porque nós continuamos como nós somos. O que faz a diferença? É o esclarecimento do espírito. Quanto mais espiritualizado, mais tranquilo se sente do lado de lá. Se ele está temporariamente afastado de alguém, ele sabe que é tempo ele reencontrar. E se ele estiver equilibrado, ele pode até visitar quem ficou na esfera física. E dependendo da situação, ele pode até inspirar. Não que ele seja um anjo da guarda, ele não é. Mas ele pode ser aquilo que a gente chama de amigo espiritual, um membro da família que está do lado de lá e que vem te dar dicas de vez em quando, junto com seu anjo da guarda, seu espírito protetor,
mas por uma afinidade ele é convidado às vezes para ajudar você. Não é muito bom isso? Então, no filme Nosso Lar 2, o André Luiz, ele está naquele processo de adaptação à colônia, ele ainda está com saudade de família, ele está junto com o Vicente, que é um outro espírito que foi médico aqui na Terra, e ele está com outros espíritos lá conversando. Eles vão reencontrar depois a família com o tempo, eles sabem que vai levar um tempo, mas eles falam da saudade deles. E vou repetir o que eu falei no programa passado. A importância de um projeto que o MAP tem, Enxugando Lágrimas, que serve para o encarnado que viu um ente querido partir e está aqui muito triste, muito inconformado. E nesse programa, nesse projeto que é extremamente consolador, ele é levado a um encontro mental com esse ser amado. Não tem psicografia, não tem carta, nada disso. Mas aqueles desencarnados que o grupo aqui encarnado botou um nomezinho lá no MAP, eles são reunidos. E nesse dia é feito isso, o grupo encarnado e o grupo desencarnado. E uma pessoa faz uma viagem mental, eles se encontram mentalmente. Cada um dos encarnados sente de uma maneira. Mas a maioria, se não todos, sentem no mínimo um alívio muito grande. Muitos choram, se emocionam, muitos sentem a presença. E quem tem uma mediunidade até pode sim perceber e ver o ente querido. Agora, quem está desencarnado vê a família ali e acessa muito tranquilamente. Então, além de consolar o encarnado que está com saudade do ente querido, o desencarnado, puxa vida, para ele é uma beleza esse trabalho. Porque muitas vezes ele não está preparado para ver a família e nesse programa, nesse momento, ele é levado lá. Tipo assim, você vai ver a sua família durante um tempo, vai matar a saudade. Isso vai te ajudar do lado de cá, mas depois deixa eles irem. Você continua aqui com a gente por enquanto. E naquele programa ali, naquele projeto, naquele dia, há esse encontro. Então é maravilhoso para quem está encarnado e para quem está desencarnado. Entenderam? Então vejam esse vídeo daí, agora o vídeo número 1, André Luiz conversando sobre a saudade da família. E todo mundo que está lá sente saudade da família. E voltamos já já para continuar. Será que veremos nossos parentes? Ainda sente saudades, André? Não sei se estou pronto para este momento, mas queria muito, te confesso. Ver minha mulher, minhas filhas. Tenho saudade sim, mas não me dói mais. Eu tenho o mérito de receber periodicamente notícias, isso me acalma. Depois, um dia, todos nós nos reencontraremos, não é mesmo? Nem sempre, doutor. Tem sempre a chance de estragarmos tudo. Aliás, estragar tudo é quase a regra ultimamente. Toda vez que chegam notícias gerais da Terra, eu fico sempre me perguntando como ainda conseguimos jogar fora tantos projetos de vidas. Aí eu lembro de mim mesmo e tenho uma resposta. Vicente. Bom dia. Bom dia. Será que veremos nossos parentes? Ainda sente saudades, André? Não sei se estou pronto para este momento, mas queria muito, te confesso. Ver minha mulher, minhas filhas. Tenho saudade sim, mas não me dói mais. Eu tenho o mérito de receber periodicamente notícias, isso me acalma. Depois, um dia, todos nós nos reencontraremos, não é mesmo? Nem sempre, doutor. Tem sempre a chance de estragarmos tudo. Aliás, estragar tudo é quase a regra ultimamente. Toda vez que chegam notícias gerais da Terra, eu fico sempre me perguntando como ainda conseguimos jogar fora tantos projetos de vidas. Aí eu lembro de mim mesmo e tenho uma resposta. Vicente. Bom dia. Bom dia. Será que veremos nossos parentes? Ainda sente saudades, André? Não sei se estou pronto para este momento, mas queria muito, te confesso. Ver minha mulher, minhas filhas.
Tenho saudade sim, mas não me dói mais. Eu tenho o mérito de receber periodicamente notícias, isso me acalma. Depois, um dia, todos nós nos reencontraremos, não é mesmo? Nem sempre, doutor. Tem sempre a chance de estragarmos tudo. Aliás, estragar tudo é quase a regra ultimamente. Toda vez que chegam notícias gerais da Terra, eu fico sempre me perguntando como ainda conseguimos jogar fora tantos projetos de vidas. Aí eu lembro de mim mesmo e tenho uma resposta. Vicente. Bom dia. Bom dia. Assistiram o vídeo? É do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, uma cena que vocês devem lembrar, que retrata bem essa situação de quem está do lado de lá comentando sobre a família. Então vocês que já viram entes queridos partir, que eles estejam bem, eles estão com esse sentimento, eles estão com saudade de vocês. É possível que alguns já tenham visto vocês e outros devem estar esperando oportunidades, tá bom? As preces de vocês ajudam muito. Chegam até eles, chegam. Então a prece deve ser tipo uma conversa, tá bom? Você perdeu um ente querido, você pode se emocionar, até chorar, sem problema. Mas manda coisas positivas. Me perdoe por coisas que eu tenha feito. Eu sei que você já deve estar bem, resgatado aí. Cuida de você. Na hora certa, você venha me ver, não tenha pressa. Eu sei que nós vamos nos reencontrar. Aproveita a vida espiritual. Faz brilhar a sua luz. Eu te amo muito, estou com muita saudade. Mas sei que é questão de tempo. Fica com esse sentimento aí também, etc. Uma conversa com seu ente querido. E pede para o mentor, para Jesus, leve essa prece, essas minhas palavras até ele. E ela vai chegar, tá bom? Não enxugando lágrimas, com certeza chega. Porque você está lá no salão, tem todo um preparo, você já está em prece, já está conversando, tá bom? No Evangelho segundo o Espiritismo é abordada essa questão da parentela corporal da espiritual. No capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, que vai falar aqui do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Então, basicamente, todos nós temos espíritos com os quais nós temos mais afinidade, que nós até amamos mais, né? No nível espiritual que nós estamos. Alguns desses espíritos, quando a gente reencarna, e eles reencarnam também, alguns vêm na família e outros vêm fora da família. E não é incomum a situação de que você sente uma afinidade tão grande por alguém fora da família, um amigo, uma amiga, que você se sente mais ligado àquela pessoa, ama mais aquela pessoa, do que um próprio irmão, um primo, uma prima, alguém da família consanguínea. Porque os laços daquela pessoa são os laços do espírito. Acontece desse laço ser dentro da própria família também. E quando há um processo de reencarnação e um espírito recebe um ou outro como filho, é normal que a partir daquela reencarnação se crie esse laço muito forte. Às vezes não é suficiente para gerar. Às vezes todo mundo desencarna e os filhos não sentem o mesmo amor pelos pais que sente por outra pessoa. Até não querem saber dos pais. Acontece. E vice-versa, os pais com relação aos filhos. Por questões evolutivas e por uma questão que os laços de afinidade nem sempre estão no sangue. Tá bom? Então, nesse item 8 é dito o seguinte, do capítulo 14. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, isso é importante. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho. Eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir.
Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores, que são demonstradas na afeição mútua durante a vida terrestre. Então, é normal que dentro da família venham espíritos afins. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes é colocado na família um espírito antagônico, aquele que foi um inimigo do passado. E aí tem vários planejamentos reencarnatórios. Eu sempre falo disso aqui. É comum, numa família de espíritos mais ou menos equilibrados, vir um desequilibradinho, que vai abalar aquela família. É a chamada ovelha negra da família, né? É colocado ali de propósito porque existe um projeto para esse grupo familiar equilibrar aquele espírito, ajudar. Tem ligações com o passado, várias situações, né? Então, dentro da família, que é um laboratório, ocorrem grandes aprendizados de amor, de auxílio mútuo. Pensem na família de vocês, pais, mães, filhos, irmãos, como estão o relacionamento, como está esse relacionamento, o que vocês podem fazer para melhorar e tentem ver na ótica espiritual. Faça esse exercício. Bom, eu sou um espírito vendo a minha família. Aí eu vou me colocar na posição do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, olhando para mim também, como eu tenho tratado a eles, o que eu posso melhorar nessa relação. Isso é sempre bom, sempre útil. Agora, acontece do espírito desencarnar, ele não está suficientemente espiritualizado, falei sobre isso semana passada, não entende a dádiva que é estar numa colônia espiritual, às vezes reencontra com o pai, a mãe, um filho, um irmão, uma avó, e isso não é suficiente. O espírito está tão apegado à vida na Terra que ele só quer voltar, porque ele deixou coisas aqui, ou algo que ele está muito apegado. E isso pode ser coisas incríveis, pode ser, por exemplo, apego ao dinheiro, à fortuna, né? Mas quase sempre quando está numa colônia espiritual, que o espírito já fez progresso. Mas existem situações que o prendem aqui. Inclusive, esse espírito não se preparou para a vida espiritual, ele não se espiritualizou. Ele não entende a vida como um todo, ele só vê a vida material. Aí ele vai ter dificuldades. É o caso de Heloísa, neta de Dona Laura, no filme Nosso Lar. Heloísa, que é sobrinha do Lísias, quer dizer, Dona Laura é mãe do Lísias, Lísias é tio de Heloísa, e Dona Laura é a avó de Heloísa. Quando ela desencarna, ela teve alguns méritos que ela está numa colônia. Ela é recebida na colônia. Mas a danadinha não consegue se adaptar à colônia. Ela só pensa no noivo que ficou aqui, na vida que ela tinha, e ela quer até fugir da colônia. Então, esse vídeo que eu vou passar agora, que é o segundo vídeo, é uma conversa de Heloísa com a avó dela. E Heloísa mostra todos os sinais de que está inconformada. Assistam o vídeo e voltamos já já para continuar. Há quanto tempo a senhora não viu meu avô? Ele já é um menino de 5 anos. É outra pessoa? A mesma. Mas com um corpo diferente para viver novas experiências na matéria. Eu jamais aguentaria. Às vezes nós nos encontramos em sonhos, quando ele pode. Ah, minha neta. Um dia você vai entender. Vai aprender a lidar com as separações temporárias da vida. Os laços familiares são eternos, quando construídos com amor. Tudo que é fruto da vaidade, do orgulho, se perde com as dores do caminho. E se eu não quiser entender, vó? E se eu não quiser ficar ouvindo essas lições? Desculpa.
Eu senti muita falta da senhora. Eu estava te acompanhando. O pessoal perceberam como a Heloísa está inconformada. Ela tem tudo, gente. Está na colônia. Foi recebida pela avó, pelo tio. Provavelmente reencontraria outros, mas ela está tão ligada à vida na Terra, tão despreparada, que ela não vai aproveitar a vida espiritual. O que vai ser feito com ela? Vai ser planejada uma reencarnação logo. Não adianta insistir com ela lá insatisfeita, entenderam? E ela tem tudo. Tudo que muita gente sonha, estar numa colônia espiritual, reencontrar com entes queridos, aprender coisas novas, violetar, viajar pelas esferas espirituais. Um mundo todo que se abre para o espírito que está preparado para isso. Ela tem isso tudo, mas ela dá as costas, entenderam? O problema que é a falta da espiritualidade. Ela tem uma casa, espíritos que a amam, que a acolhem, mas ela é apegada e até ingrata, né? Só pensa na vida na Terra, retornar, apesar dos conselhos que ela recebe. Mas ela ainda não tem permissão de ver os que ficaram na Terra, né? Mas ela tenta burlar essa situação e vai tentar fugir, entendeu? Ela vai tentar fugir. Então vejam no terceiro vídeo, a fuga de Heloísa, o problema que ela cria na colônia. Ela sai daquela psicosfera do nosso lar. O que acontece? Tem a Terra, o umbral e essa primeira faixa onde fica o nosso lar. Quando ela se desgarra da colônia, ela teria que atravessar o umbral para vir à Terra. Ela tenta fazer isso, mas quando ela faz isso fora da proteção da colônia, e ela ainda despreparada, com o psiquismo dela ainda muito cambaleante, quando ela entra em contato com aqueles fluidos densos do umbral, o corpo espiritual dela absorve aquilo. Ela que já foi para lá não muito bem, chegou numa maca, passou por um processo de recuperação, ainda está se entendendo, vai atravessar o umbral, é como mergulhar no mar de lama, ela vai ficar toda impregnada, ela não está com o psiquismo preparado. E a situação de revolta dela altera vibrações no perispírito, torna ela muito suscetível a absorver essas energias densas. Ela não está protegida, autoprotegida, para encarar o umbral. Ela vai absorver as energias do umbral. Então essa revolta dela, que a faz deixar a colônia e querer atravessar o umbral, vai criar um problemaço para ela e deixar todo mundo lá preocupado. Eles sabem que um momento qualquer ela vai ser resgatada, mas ficam preocupados, ela vai sofrer, né? Então assistam esse vídeo, a fuga e o novo resgate de Heloísa, que revoltada tenta fugir do nosso lar e é mais uma vez resgatada, e voltamos já já para dar continuidade. Heloísa. Heloísa, não vai funcionar. Eu não vou esperar anos e anos para retornar. Agora sou eu que estou lendo seus pensamentos, doutor. Você está doido para ir. Não aguenta mais esse tom moralista. Todo mundo tem um conselho para te dar, não é mesmo? Vamos embora. Vamos ser felizes de verdade. Não vai dar certo. É a nossa vida, doutor. Nós temos esse direito. Não. Nós não temos esse direito.
Vinícius! Desequilibrada, obcecada pelo noivo, Heloísa jamais conseguiria atravessar as densas camadas de umbral que cercam a terra desde a superfície até as fronteiras da cidade. O resultado, lei de ação e reação. Heloísa! Você tinha razão, doutor. Eu não consegui. Eu nunca pensei que fosse dizer isso para você. Mas um dia todas as respostas chegam. Todas. Por que eu sou assim? Por que eu faço tanto mal às pessoas? Um dia você vai entender. Quando esse dia chegar, você vai sentir uma certeza. Quando essa certeza for inabalável, você vai crescer. Essa sopa é horrível, não tem gosto de nada. Quer saber, Heloísa? Eu também acho. Mas pela nossa amizade, beba, vai te fazer bem. Eu aprendi muito com você. Obrigado por tudo. Fica bem. Narcisa, Clarencio. Algo que eu possa fazer por você, André? Já fez, ministro. Já fez. Me permite? Assistiram esse vídeo? Como que a obra Nosso Lar ela é didática e como que esses vídeos nos ajudam a entender a obra e visualizar o que está acontecendo, não é mesmo? Por isso que eu coloco esses videozinhos. Então, o que vai gerar essa revolta de Heloísa? A avó dela, que a ama muito, vai pensar. Vocês já perceberam Dona Heloísa pensativa. Dona Heloísa não, Dona Laura, né, que é a avó. E Heloísa lá revoltada. Dona Laura vai pedir para reencarnar. Vai reencarnar ela, vai reencarnar a Heloísa. E Dona Laura, que é a avó, vai se predispor a vir como mãe de Heloísa. Então a avó de agora será a futura mãe. Ela que não era a hora de reencarnar. Dona Laura não era a hora dela. Ela vai fazer por amor. É uma missão. Então ela, o que vai ter que ser feito? Ela vem na frente. Porque ela tem que reencarnar, ficar mais velha, uma adulta, para poder engravidar e receber a Heloísa, não é isso? Então ela tem que ir na frente. E Heloísa vai esperar lá na vida espiritual a hora dela encarnar. Então, esse vídeo que eu vou mostrar, que eu já mostrei algumas vezes, mostra essa decisão da Dona Laura de reencarnar, e tem no filme mostrado uma rampa, né, no instituto que é o de reencarnação, Dona Laura com umas amigas ou parentes que vão reencarnar junto, certamente para fazer parte da família e para dar sustentação a ela. Olha a trabalheira que um espírito cria para outro que o ama, né? E Dona Laura, então, vem em missão. E na beira da rampa está o André Luiz com o Lísias, né? Aliás, o André Luiz vai conversar com Dona Laura. E Lísias está com outra pessoa. E Lísia está com aquela cara porque está vendo a mãe reencarnar para ser a futura mãe da sobrinha dele, de Heloísa, né? E ele não está nada feliz. Por quê? Ele vai se afastar da mãe. Para ele é como se a mãe estivesse morrendo. E ele sabe que ela, a mãe, ao reencarnar, vai esquecer do passado, vai esquecer da colônia, vai esquecer dele. E ele vai ter depois uma conversa com o André Luiz,
André Luiz vai dizer, você não perdeu a sua mãe. Você está aqui na vida espiritual, você sabe tudo o que vai acontecer. E Lísia vai dizer, filosoficamente, sim. Por quê? Porque ela vai esquecer de mim. E vai levar quanto tempo? 1 século? Para eu estar, a minha mãe me reconhecendo, eu como filho daquela encarnação, para ter o sentimento de amor que ela tem por mim, que eu tenho por ela. Quanto tempo vai levar? E nessa conversa a gente vai reparar que o próprio Lísias está com um processo de planejamento de uma reencarnação. Está em análise lá na colônia. E aí eu pergunto para vocês, num processo desse, já que a mãe reencarnou, será que ele não pode voltar e ser filho de novo dela? Ou um irmão mais velho, já que ela reencarnou na frente? Claro que sim. E é aí que esses laços de família citados no Evangelho, de espíritos afins, se tornam muito fortes. Prestem atenção na família de vocês. Será que um de vocês não planejou reencarnar para resgatar alguém? O que vocês acham? Hein? Então assistam esse vídeo, a decisão de Dona Laura para reencarnar, vem agora como mãe de Heloísa, abnegação, devotamento, coragem, amor, sacrifício pela neta, muito amor, né, de Dona Laura. Assistam e a gente volta para encerrar. Nosso lar é indispensável aprender com todas as experiências. Mas havia uma coisa que nunca poderíamos esquecer. O passado não pode ser alterado. Misteriosos são os caminhos percorridos pela alma e pelo coração. Foi então que comprovei mais uma vez o que o amor é capaz de fazer. Dona Laura, eu sei que a senhora não precisa mais reencarnar. Então por que voltar a viver na Terra? Eu pedi e o ministro Clarencio aceitou. É preciso viver de novo para evoluir. Há lições que só a vida na Terra pode nos dar. Além disso, programamos uma vida que tem tudo para dar certo. Mas nunca se sabe. Enquanto isso, doutor André, cuide bem de Heloísa. É por ela que eu estou fazendo isso. A reencarnação é a melhor escola. Ela se juntará a nós assim que for possível. Será minha filha. Como mãe, espero poder ajudá-la a ter mais aceitação e não ser tão apegada à matéria. Vamos confiar na providência divina e ter fé. Assim esperamos. Dona Laura, obrigado por tudo. Tome conta do meu filho, André. Como está seu planejamento, Lísias? O ministro Clarencio está avaliando. Parece que agora vai demorar um pouco. Você tem notícias delas? Mamãe já renasceu e tia Judite e Yolanda estão em processo de esquecimento do passado. Há uma grande diferença em tudo que você está sentindo, Lísias. Você pode saber como eu estou sentindo? Sintonia. É que aqui dizemos apenas até logo. Você diz isso porque sua mãe vive nas esferas superiores e vem sempre te visitar, não é? Você não perdeu sua mãe. Filosoficamente, perdi sim. Ela vai realizar tudo que planejou e vai ajudar muito a sua sobrinha, eu tenho certeza disso. Agora leia meu pensamento. Não. Sim. Se puder, visite minha mãe. Eu nem sei mais como me comportar entre os encarnados, Lísias. Qualquer coisa a gente vira a alma penada. E aí, pessoal, assistiram o vídeo, gostaram? Muito interessante, né? Dá para perceber de outra forma como essa cena ela é real. Perceberam a conversa de Lísias com André Luiz? E André Luiz está pensando o quê? Ainda está pensando em ver a família, né? Ele pede, lê meus pensamentos. E Lísias diz, não,
Você conseguiu, né? E ele vai pedir uma coisa interessante. André Luiz, quando você for lá embaixo ver a sua família, dá uma olhada na minha mãe, vê como é que ela tem, como é que ela está, para quando voltar me falar. Olha só. O que mostra também que, aparentemente, Lísias não está visitando a mãe que reencarnou, porque talvez não seja bom para ele. Entenderam? Tudo é feito para proteger o espírito. Então, ele pacientemente tem que esperar as coisas se desenvolverem aqui na Terra para depois ele ver a mãe, né? Então, quando ele sabe que André Luiz recebeu permissão para vir ver a família, ele pede para André Luiz, dá um jeitinho, vai ver minha mãe como é que está, né? Então, e Lísia já está sabendo, né, que há um processo lá de reencarnação de Heloísa. Então, minha gente, tudo é feito para o nosso progresso. Nós somos tratados assim, no colo, pela espiritualidade superior. Nós é que não deixamos eles fazerem isso quando o nosso desequilíbrio nos leva repetidamente para um umbral. E aí eles ficam esperando a nossa recuperação, o nosso despertar espiritual, um início de espiritualização. Para aí o nosso progresso dá um passo à frente. E nós podemos acessar uma condição de vida superior. Então, o que vocês fazem assistindo esses vídeos do MAP, indo no MAP, ou qualquer casa espírita, qualquer igreja, é muito importante para esse processo de espiritualização de todos vocês, de libertação dessa matéria densa. Nós ainda vamos reencarnar nessa matéria densa, num mundo de regeneração, eu espero, mas numa condição mais feliz. E o mais importante, a tendência de todos vocês é que as passagens pela vida espiritual sejam muito mais bem aproveitadas, mais lúcidas. Então, quando vocês retornarem em futuras reencarnações, vocês vêm muito melhor, numa condição de maior felicidade. Daqui para frente, vencida essa fase de bate e volta no umbral, e você despertando numa colônia, como o André Luiz está fazendo, imagine André Luiz quando voltar a reencarnar na Terra, mesmo esquecendo o passado, a bagagem que ele não vai trazer. Imagine o André Luiz reencarnando no Brasil e vai lá numa casa espírita pela primeira vez e dá de cara com a obra da série André Luiz, que é ele próprio. É interessante isso, né? Como é que ele vai ler o livro e falar, isso aqui não é estranho para mim? Talvez não seja estranho para alguns de vocês que já passaram por lá. Depende de cada um, né? Mas aproveitem a vida, aproveitem a reencarnação e tentem entender o projeto reencarnatório de vocês como uma dádiva de Deus, tá bem? Eu tenho que encerrar, eu teria outras coisas a comentar aqui, mas espero que tenha sido útil também. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Muita prece por todos nós, pelo país, pelo Brasil. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.